Olá! Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Ele Você vai abrir lá. acessa www.radioconectados.com.br. Também pode acompanhar a gente no Spotify, sim, em todas as plataformas digitais, claro. Estamos lá. Ele Quer continua. acompanhar mais a nossa programação, conhecer também a nossa equipe, os nossos colunistas? Você acessa o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Enquanto essa quarentena não passa, essa pandemia não passa, nós vamos fazendo entrevista aqui no Instagram, no Em Quarentena, que hoje, 27 de maio, dia do Serviço de Saúde. Estamos chegando à edição de número 63. Aqui em São Paulo, temperatura agora agradável, 11 graus aqui, o tempo muito gostoso, viu? Já passaram por aqui grandes profissionais, pessoas ilustres, e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante nessa pandemia, que é a educação. E para falar disso, eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu tenho a mais profunda admiração, graduada em secretariado executivo e pós-graduada na gestão de pessoas pela Universidade Federal de Bahia. Hoje ela é secretária municipal de educação do município de Nova Açores, Bahia. Poliana Macedo, seja bem-vinda. Obrigado pela aceitação do convite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, Silvio. Obrigada pelo convite. Quero te parabenizar pela iniciativa do trabalho que você faz, socializando as informações, trazendo esclarecimentos para o povo. Quero não só agradecer, mas dizer que eu estou à disposição, quantas vezes forem necessário, para vir aqui falar. Sem dúvida. Entrando aqui no quesito educação, diante dessa situação, né, atípica em que vivemos, né? Claro que não é a primeira pandemia, também não acredito que seja a última, mas para a nossa geração é atípica e inédito. Como é que está sendo aí esse período de isolamento, de distanciamento social, principalmente para os alunos? Como é que está o trabalho de educação? Eu vou citar aqui, entre aspas, a distância. Como é que você está trabalhando isso nesse período? Veja só, Silvio, é uma situação extremamente desafiadora. Nós temos na nossa rede municipal de ensino, né, para que a gente possa compreender um pouco como é que ela está posta, como é que ela está organizada. 18 unidades de ensino, 10 delas nós temos situadas na zona rural, 7 delas estão situadas na sede. Nós temos um total de 4.772 alunos, né, matriculados na nossa rede municipal de ensino, na nossa rede pública de ensino. Destes, nós temos cerca de 60% na zona rural. A política pública educacional é uma política que ela consegue ramificar em todo o território do nosso município. E não é fácil você fazer uma educação à distância para que você consiga garantir a efetividade da participação de 100% dessas pessoas. E com isso, a gente está priorizando fazer algumas ações para que a gente não perca o vínculo com esses alunos, para que a gente não tenha o distanciamento deles, né? Dando orientação aos pais, passando algumas formações, fazendo algumas lives, mas algo bem pontual, nada que seja obrigado para ele fazer, mas o objetivo principal de manter essa conectividade, manter essa aproximação com o nosso aluno, para que ele não se perca durante esse período. Porque a gente fazer uma educação à distância, ela requer de nós uma infraestrutura que hoje nós não temos. Uma infraestrutura tecnológica, né, de equipamentos, de internet, de pessoas com formação e com habilidade para fazer um tipo de educação à distância que tenha de fato e de verdade o objetivo final. E não simplesmente a gente fazer de conta que a gente faz uma educação sem que ela consiga chegar na ponta para 100% dos nossos alunos. E nós temos uma preocupação muito grande, porque nós entendemos que a política educacional, dentre outras, é uma política de extrema importância, é uma política que emancipa, é uma política que empodera, é uma política que dá autonomia ao nosso povo.
e a gente precisa ter compromisso, a gente precisa ter responsabilidade quando a gente efetiva as nossas ações, para que a gente crie cada vez mais uma proximidade e que as pessoas, na sua grande maioria, ela tenham acesso de fato a essa política, né? Para que a gente não fique priorizando alguns e acirrando cada vez mais uma diferença histórica que a gente tem das pessoas menos favorecidas, com menos acesso e que não conseguem, às vezes, uma oportunidade para que possa se desenvolver plenamente, que exerça de fato que tenha a sua cidadania garantida e efetivada. Você falou que está trabalhando projetos para ser colocado em prática, mas até agora, por exemplo, o que é que você pode dizer que já foi feito para amenizar o aprendizado dos alunos? Olha, nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos uma coordenação técnica que está trabalhando diretamente com os nossos diretores e com os nossos coordenadores em formações, utilizando esse tempo para que a gente capacite os nossos colaboradores, que a gente dê formação para os nossos colaboradores, para que cada vez mais nós tenhamos profissionais aptos, habilitados a desenvolver um trabalho contínuo, né, com cada um, que consiga de fato chegar a um resultado efetivo. Fazer educação pública, Silvio, com qualidade, ela não é fácil. Nós temos restrições financeiras, nós temos uma série de desafios que são postos diariamente que a gente precisa superar, dia a dia, cada um deles. Isso não é uma exclusividade de um município, entendeu? Verdade, isso não é exclusividade, na verdade, acho que de todo um país. Eu acho que o que diferencia isso das demais cidades, ou de qualquer outra cidade, de qualquer outro estado, é o compromisso, é a responsabilidade que a gente tem de fazer política pública voltada para o desenvolvimento do bem comum, que ela consiga, de fato, atingir a todos. Utilizar o recurso público com responsabilidade para que a gente consiga efetivar, de fato, uma política que garanta o direito do nosso cidadão. Mas, bom, como eu estava tratando contigo, a gente tem várias frentes de trabalho durante essa pandemia, onde a gente está trabalhando com os nossos diretores, coordenadores pedagógicos, com formações. Nós estamos também com um grupo, né, de governantes que está desenvolvendo e fechando o nosso currículo do município, de acordo com a BNCC, e em relação aos nossos professores, os nossos coordenadores pedagógicos desenvolvem um trabalho de orientação, onde está sendo feito, né, para aqueles alunos que têm acesso à internet, orientações de atividades, orientações para o infantil, que os pais possam utilizar suas rotinas, atividades lúdicas com os meninos, para que eles possam ter esse contato conosco e a gente consiga manter esse elo, que ele não se perca ao longo do tempo. Você falou, por exemplo, para aqueles alunos que têm o acesso à internet, e antes você falou em lives e vídeos. E aí eu te pergunto, duas perguntas seguidas. Os professores estão produzindo aulas via online, produzindo vídeos para esses alunos. Isso valerá como parte da produção escolar. E para aqueles que não têm o acesso à internet, qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Olha, Silvia, a gente não está contabilizando isso como carga horária. Nós temos uma medida provisória onde ela flexibiliza a questão do cumprimento de dias letivos, que nós temos posto na LDB de 200 dias letivos de cumprimento, mas nos obriga a permanecer com as 800 horas que a gente precisa cumprir com os nossos meninos. Para isso, a gente precisa fazer todo um processo normativo, uma vez que nós estamos no sistema, dentro do nosso Conselho Municipal de Educação, seguindo as diretrizes, seguindo as normativas e os direcionamentos do Conselho Municipal do Conselho Nacional de Educação, que ele cita no seu parecer número 5, né? E diz e nos orienta em relação a isso. Então, as nossas atividades que nós temos feito, as nossas orientações de como tratar os nossos meninos nesse período, está sendo a título mais de uma vinculação. Não está sendo normatizado para ser contabilizado como hora-aula que a gente precisa fazer com os nossos meninos e com as nossas meninas. Diante disso, a gente está reorganizando o nosso calendário, porque nós não temos uma data exata que a gente vai iniciar as aulas, e de acordo com o normativo do parecer, nós estamos organizando em aulas presenciais, concomitantemente ao início das aulas, com as APs-NPs, que são as atividades pedagógicas não presenciais.
que a gente pode utilizar ou não, né, as redes sociais como meio de chegar até ele. E a gente vai utilizar atividades remotas através de atividades que a gente desenvolve, estudos dirigidos, projetos, pesquisas e tal. Mas nesse momento nós não estamos utilizando, uma vez que nós sentamos com as equipes da Secretaria de Saúde e pedimos orientação em relação a produzir material, a entregar material, né, e a gente fazer um acompanhamento dessas atividades para que se tivesse uma efetividade de fato na ação. Não fazer uma ação pela ação, mas fazer de fato uma ação que tenha efetividade, que tenha eficácia e que ela alcance um resultado. Porque muitas vezes a gente desprende energia, tempo, recurso, e às vezes uma ação ela fica mais midiática do que necessariamente ela produz um efeito na vida do nosso menino. E nós temos uma preocupação muito grande, principalmente diante da circunstância financeira em que nós vivemos, de fazer uma utilização do recurso com eficiência, mas sobretudo com eficácia. Que ela traga de fato um resultado, que ela traga de fato uma mudança de vida, que ela traga de fato e que ela agregue conhecimento aos nossos meninos, que já são tão desprovidos, né, de outras necessidades. Só para você ter uma ideia, Silvio, dessa rede que eu te coloquei, que nós temos 4.772 meninos, cerca de 90% são beneficiários do Bolsa Família. Aí, quando você analisa os critérios de beneficiários do Bolsa Família, o recorte de renda é um per capita de 89. Então, são pessoas que não têm capacidade? São pessoas que não têm potencialidades? Não. São pessoas que precisam de oportunidades justas, dignas, para que possam desenvolver as suas habilidades e ter condições reais de vida que consigam lhe favorecer uma vida digna, né? Para que ele seja um cidadão e que tenha o exercício pleno da sua cidadania. É por isso que eu brigo, é por isso que eu estou à frente, é por isso que eu corro para fazer disso. Porque às vezes a gente se pergunta como fazer isso. Aí eu costumo sempre dizer que é fácil. Porque se a gente se colocar no lugar do outro, se é o meu filho que está ali naquela escola, a gente sabe rapidinho o que é bom para ele, não sabe? Então, não fica difícil a gente entender o que a gente pode fazer pelo outro. Claro. Porque a educação, ela é uma grande engrenagem que tem e é feita a muitas mãos e que a gente precisa que cada um tome ciência disso e faça do seu pedacinho deste processo o melhor. Sim. E eu acredito que com isso a gente consegue mobilizar. Só que Poliana consegue fazer isso sozinha? Não. Não. Poliana tem uma equipe de 550 e poucos colaboradores que conseguem efetivar esse papel, né? Com o apoio de um gestor, nosso gestor Cassinho, que efetiva, que nos dá autonomia, uma autonomia administrativa, uma autonomia pedagógica, sobretudo uma autonomia financeira, onde os recursos ficam à frente para que eu possa fazer essa gestão, compartilhando com ele as decisões, justificando as decisões, mas a gente tem um projeto de gestão, a gente tem uma estratégia de governo de desenvolver as pessoas. Quem faz o chão do município? Sim. São as pessoas. É. E a gente tem majoritariamente famílias em situação de vulnerabilidade social que não conseguem, em sua plenitude, ter alcance às políticas públicas para que possa se desenvolver na sua plenitude e por vezes, né? Por vezes não. Eu acredito que a única política, Silvio, que consegue de fato, né, chegar próximo da universalização é a educação. Que consegue chegar em todas as pontas do povoado. E a educação de base que é importante. É importante. E nós viemos de um povoado. Nós somos da zona rural. Eu sou do Paiaiá, eu estudei na Escola Municipal do Paiaiá, eu fiz meu ensino médio no Maria Ferreira, e se hoje eu estou onde eu estou, foi pelas oportunidades que eu tive, pelos bons professores que eu tive, de angariar conhecimento, de ter uma formação que me promovesse não só um conhecimento acadêmico, mas uma formação cidadã, que conseguisse me permitir ser uma pessoa que capaz de liderar. Que pudesse intervir no meio onde eu vivo. A gente precisa ter uma formação escolar que, para além de passar conteúdo para os nossos meninos, que a gente consiga formar cidadão. Que a gente consiga despertar nele
o cidadão que ele é, o direito que ele tem, o dever que ele tem, como ele pode buscar isso, como ele pode intervir nesse processo, nesse sistema que ele vive, e ele pode mudar. Deixa eu te A gente colocar aqui. precisa todos trabalhar junto com esse foco, com essa diretriz de trabalho, para que a gente mostre para eles que a gente faz o nosso papel, não por um favor, mas a gente faz o nosso papel porque a gente está aqui desenvolvendo um trabalho, a gente ganha para isso e nós somos empregados. Né? Deixa eu te colocar aqui uma coisa, uma questão. Recente, porque eu acho que, se não me engano, foi o ano passado, aconteceu aí o reordenamento escolar, que você estava na linha de frente e levou algumas porradas, entre aspas, até nos falamos por telefone a respeito disso. Porém, esse reordenamento é reconhecido como necessário até por pessoas que, por exemplo, não fazem parte da que são oposição. Eu conversei com algumas pessoas e me relataram o seguinte: eu fico aqui de longe, mas eu fico de bituca, meio que acompanhando as coisas. Falaram, não, o reordenamento era escolar, era necessário. Eu te pergunto, agora, nessa pandemia, quais são os pontos positivos desse reordenamento que você está trazendo, que você está colhendo agora nesse período? Olha, assim, para a gente falar do reordenamento, eu não tenho como falar dele sem que eu faça uma retrospectiva de como foi esse processo. Nós vivemos uma circunstância financeira bastante delicada. Isso não é uma coisa pontual de Nova Açores. Isso é uma coisa nacional, que é vista e vivida por muitos municípios, por muitos prefeitos, por muitos gestores de educação. Diante disso, né, Cassinho, nosso prefeito, nosso gestor, ele não optou por tomar uma decisão imperativa, goela abaixo, simplesmente fazer uma lei alterando percentuais, reduzir de pessoas que são extremamente significativas nesse processo que a gente vive, que são os professores e os demais colaboradores. E era fato, porque nós chegamos e nós encontramos uma situação posta, onde receita não se atualiza com a despesa, e a gente precisava ajustar isso. Só que não dá para pensar que esse é um processo de uma via de mão única. A gente tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo. Eu tenho 550 e poucos colaboradores que trabalham comigo, que fazem a educação acontecer no dia a dia, que efetivam na ponta e, de fato, as diretrizes que a gente dá na secretaria. Então, não dá para mexer com a vida das pessoas sem que a gente envolva essas pessoas, sem que a gente discuta com essas pessoas, sem que a gente traga a PLB, o Fórum, o Conselho, o CACS Fundeb para essa discussão. E, então, dentro desse processo, a gente constituiu uma comissão, via portaria, com os diversos representantes do segmento educacional. Porque a gente entende que divisão de responsabilidade, consensuar decisões, é o caminho mais assertivo de qualquer processo democrático que a gente vive. E esse é o caminho mesmo. E nesse processo ele foi muito interessante porque é difícil a gente fazer algo que é bom para as pessoas e que elas não compreendem que aquilo é o melhor. E que, por vezes, dentro da visão dela, naquele momento, estar com a escola próximo da sua residência era o mais viável, mas o quanto aquilo contribui e o quanto aquela estrutura, o quanto aquela formação, o quanto aquele distanciamento de uma série de infraestrutura que o processo educacional requer, isso favorece, de fato, um processo de ensino e aprendizagem que tem eficiência e eficácia. Então, é muito distante você dizer que uma escola que tinha uma única sala, 2 banheiros e uma cozinha, isso favorece um processo como esse, né? Uma outra circunstância foi que a gente tinha, dentro da nossa rede municipal de ensino, 40 e poucas salas multisseriadas. Isso é um retrocesso diante do momento que a gente vive, diante do mundo que a gente vive. Como isso se dá? Por exemplo, agora, nesse momento. O que o reordenamento trouxe de ganho para isso? Hoje a gente tem 12 salas multisseriadas, com 2 segmentos dentro dele. Hoje eu cheguei até 3, 4 dentro de uma única sala. Então, quem perde? É o aluno. É o aluno. E eu costumo dizer que se a gente não tem, Silvio, conhecimento, se a gente veio de uma realidade similar, se eu não tenho
vivência que existe uma realidade melhor, que existe infraestruturas melhores, que existe outras possibilidades para que eu possa ofertar uma política pública tão séria como esta, de uma forma mais efetiva, com maior qualidade, para que a gente promova o crescimento do nosso menino e da nossa menina, eu não consigo sentir falta de algo que eu desconheço. Correto? Claro. Pronto. E aí a gente sofre um processo. Só que eu tive um gestor, né, Cassinho, que me apoiou muito nesse processo. Porque nós tínhamos 31 unidades de ensino. Nós desativamos 14 unidades de ensino. Hoje nós temos 17 unidades de ensino e mais um CEAI, que é um centro de atendimento especializado, que desenvolve com os alunos PCDs que nós temos na nossa rede. Então, no meu ponto de vista, Silvia, a gente conseguiu nuclear melhor as nossas escolas. Sim. Trouxemos para a escola que tinha uma infraestrutura melhor. Significa que a gente tem a melhor infraestrutura? Não. Mas nós avançamos para o que nós tínhamos. E esse processo de fazer educação pública com qualidade é um grande caminho ainda a ser andado. É um grande desafio. É um grande Enorme. desafio do Mas eu acho país. que desafios são postos e a gente precisa encarar esses desafios, porque isso que eu vivi na educação, ela me trouxe uma maturação profissional, ela me trouxe uma maturação emocional e, com certeza, dentro desses desafios, à medida que você vai vencendo fase a fase, você se sai mais fortalecido, você se sai de uma forma mais efetivamente forte. Porque, Sim, assim, claro. eu estou secretária hoje do município de Nova Açores, estou secretária de educação da minha cidade, da minha terra, do meu chão. Então, Claro. eu preciso fazer por aqueles, porque no meu momento que eu estudei uma educação fundamental, que eu estudei o meu ensino médio, eu tive pessoas que fizeram isso. E eu preciso lutar pelas pessoas que são menos favorecidas, principalmente. E não tem outro caminho, Silvio, que não seja a educação. Claro, sem dúvida. E Isso a gente precisa acreditar que tem possibilidade, sim, que na dificuldade existe a oportunidade, que a gente pode criar situações dentro do desafio, dentro da dificuldade, para que a gente supere aquela situação e para que a gente diga aos pais desses 4.772 alunos, existe um gestor sério, existe um gestor responsável que nos permite fazer política pública com a qualidade dentro das possibilidades que a gente tem. Deixa eu te falar uma coisa. É muito cedo ainda para pensar numa volta às aulas diante dessa pandemia? E se não, se já há uma ideia, se já há um projeto para voltar, e se está tendo, por exemplo, uma conversa, uma interligação com o secretário de Educação do Estado da Bahia, né, que é o Jerônimo Rodrigues. A gente está vivendo um momento que a expertise, o know-how e a qualificação técnica de quando a gente vai conhecer isso está dos nossos parceiros da saúde. Nós estamos aguardando esse start, essa informação. A gente tem reuniões periódicas com o secretário da Saúde, que vai nos mostrando a todo momento como o trabalho está sendo desenvolvido, como a curva do nosso município está. Nós temos exemplos de outros países que retomaram as suas aulas, que já estão no estágio muito mais avançado, que já achataram a sua curva e retroagiram. Retroagiram no processo porque a reinfecção aconteceu. Mesmo com todo um planejamento. Como hoje mesmo eu sentei com o Cassinho, a gente estava despachando sobre instalação de pias, sobre compra de máscaras, sobre álcool gel nas escolas, sobre um processo de informação para os nossos motoristas, para as nossas merendeiras, para os nossos auxiliares de serviços gerais, com nossa equipe de segurança do trabalho, que a Prefeitura dispõe dessa equipe, para ter todo um processo de reorganização para o início das aulas. Ela não vai se dar de uma forma súbita. A gente precisa fazer toda uma organização deste processo. Com o pai, para informar que momento é esse, como ele vai se dar, como a gente vai desenrolar esse processo de agora em diante, com os nossos alunos, que precisa compreender o momento que a gente está vivendo, a gente precisa fazer um guia de instrução, a gente precisa sentar com o professor e organizar.
Então, todo o processo de reinício de uma aula, que a gente já está se antecipando para qualquer momento que a saúde nos diga que os números que a gente tem, que as estratégias de contenção que a gente está desenvolvendo consigam, de fato, nos permitir o início das aulas presenciais, onde a gente vai fazer concomitantemente com isso os APs e NPs, nós vamos estar prontos para iniciar. Mas nós estamos vendo hoje, né, não sei se você viu a live do governador do estado da Bahia, do secretário de Educação do estado da Bahia, Não vi. quando ele coloca que entre vidas de alunos, vidas de colaboradores e vidas de profissionais, é muito mais fácil a gente perder um ano letivo do que colocar em risco. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja empreendendo esforços, dando todo o nosso potencial para que a gente se organize e no momento em que a gente estiver disponível, a gente já retome as aulas dentro de uma estratégia, dentro de todo o protocolo do Ministério da Saúde, para que a gente possa amparar e dar a ambiência segura que os nossos meninos e que os nossos colaboradores merecem dentro desse processo. Já aconteceu, por exemplo, uma vez no Brasil, em 1918, na época da gripe espanhola, quando o presidente Rodrigues Alves, que é eleito, morre, o Delfim Moreira assume, e diante da pandemia, de uma situação bem terrível, o presidente em exercício, o Delfim Moreira, vai lá, dá uma canetada e aprova todo mundo. Ninguém foi reprovado naquele ano. Você, como secretária de Educação, vê alguma possibilidade disso acontecer, assim? E qual é a tua visão? Silvio, eu me coloco sempre quando eu estou com as equipes da coordenação técnica pedagógica e eu sempre busco, porque eu sinto uma inquietação muito grande da minha equipe de sentir que a gente não está fazendo esse movimento de uma forma mais efetiva de buscar regulamentar no Conselho a Educação à Distância, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: qual é o objetivo da política educacional? É promover um processo de ensino e aprendizagem que permita a formação dos nossos alunos de uma forma digna, que consiga fazer com que estes cidadãos tenham o exercício pleno da sua cidadania. Aí eu mesma me faço a pergunta: do que adianta você se desesperar para cumprir um ano letivo, se desesperar para fechar um processo de aprendizagem em 3, 4 meses, quando, na verdade, o objetivo principal é você ter este processo? E, como eu te falei, a educação pública, ela não é fácil ser implementada de uma forma, como é que eu vou dizer, tranquila, porque, às vezes, existe aquela concepção de que público pode ser de qualquer jeito, sim. Público pode ser de qualquer forma, e para quem não tem nada, qualquer coisa serve. E eu costumo olhar gente como gente. Claro. A nossa gestão enxerga gente como gente. Gente que tem aspirações, gente que tem sonhos, gente que tem potencialidades e gente que não tem oportunidade. Então, qual é de fato o ganho de se correr desesperadamente para você fechar um ano letivo e você dar um título a uma pessoa e ele, de fato, não corresponde àquela formação? Eu vejo isso como um crime, porque você mata a pessoa para o resto da vida. Ele sai de uma formação, ele não consegue se inserir no ensino superior, ele não passa no concurso público, ele não consegue boas oportunidades de emprego, ele não consegue sequer entrar no concurso de gari, sem desmerecer em nada, né, a atribuição de um gari, mas assim, para mensurar o quanto a gente precisa repensar o que de fato é um processo educacional e o que de fato é um processo de formação cidadã. E a gente tem condição de fazer isso cada vez melhor, paulatinamente, porque a gente não tem uma varia de condão para transformar um sistema que está posto há anos, que é histórico, de uma hora para outra, né? Agora a gente também só consegue fazer se nós tivermos gestores sérios, gestores responsáveis e conseguem de fato compreender e entender que gente é como gente. Exatamente. E às vezes, né, tem gente que não enxerga a gente como gente.
pelo próprio processo de experiências que a gente vive no nosso dia a dia. Sim, sim. Tem uma música que eu gosto sempre de citar, que é de Caetano Veloso, que ele diz o seguinte, né? Que, não desmerecendo em nada os agentes públicos, os gestores públicos, até porque eu sou uma agente política que faz parte desse processo público, mas ele diz na letra que enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer em mata de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. E porque a gente acaba banalizando e às vezes nem enxergando. Sim, Um mendigo, um andante, alguém que passa fome, que está ali do nosso lado, que fica muitas vezes invisível. claro. E o Não nome da música é Podre Poderes mesmo, do Caetano Veloso. Tem o nome dessa música. E tem uma frase muito importante que eu acho que se encaixa bem para quem está, por exemplo, numa gestão pública. Você é uma secretária, você está numa gestão pública. Portanto, é uma política, é responsável por uma política pública de educação. E o Mário Sérgio Cortella sempre diz que um político que, em vez de servir, se serve, esse é um político que não serve. Então, acho que a obrigação do gestor, seja ele eleito através do voto, seja ele colocado lá para uma Secretaria de Educação, é servir, é cuidar melhor da educação, que é a base de todos. Antes de eu passar as perguntas das pessoas que estão fazendo aqui, senão eles me matam, deixa eu entrar aqui numa questão aqui um pouco mais polêmica, eu diria. Aqui em São Paulo, eu não sei se aí no estado da Bahia foi feito, mas os alunos estão recebendo R$ 55 em função da merenda. Eu vi algumas conversas por aí. Como é que está sendo aí essa questão do valor de merenda? Teve algum decreto, alguma portaria para que os alunos recebessem esse valor ou algum outro valor enquanto em casa estão? Silvio, dentro do processo da alimentação escolar dos nossos alunos, nós temos uma lei que regulamenta, porque a gente não pauta as nossas ações de forma aleatória. Nós temos leis, resoluções, decreto que nos orientam, que nos guiam no andar do fazer público. E dentro desse processo foi realizada uma lei, né? Foi posta uma lei que fala que o município fica autorizado a utilizar os recursos do PNAE para que a gente pudesse fazer essa reposição para os alunos da nossa rede municipal de ensino dos alimentos que a gente adquire com o dinheiro do governo federal, que entra através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa é um programa suplementar da alimentação escolar dos nossos meninos. Como eu te disse, eu tenho 4.772 meninos. Quanto eu gasto mensal com merenda escolar? De 100 a 125 mil mês, né? Dentro de um cardápio, que não é aquele cardápio, né? Mas que a gente consegue sempre, ano a ano, ir melhorando. E a gente recebe do governo federal mês cerca de 56 mil desse valor para a gente custear essa merenda. Quem cobra essa diferença? Fonte zero, recursos próprios do governo. E diante dessas circunstâncias, discutindo com o gestor, consensuando a decisão, conversando com os demais pares, socializando com o Conselho de Alimentação Escolar, porque a gente tem a participação popular através dos conselhos, junto com o gestor, a gente compreendeu, a gente entendeu que esse recurso federal, que tenha um guia específico do FNDE, que tenha um guia específico do Tribunal de Contas do município, que utilizando esse recurso para ser distribuído para os nossos meninos, tem uma série de fazeres legais e normativas que a gente precisaria cumprir. Bom, uma vez que quem custeia a outra parte da merenda é fonte zero, nós entendemos que esse dinheiro poderia estar em conta, como ele está. Nós temos cerca de 100 mil e um pouquinho na conta, guardados dos últimos 2 repasses, que eu só utilizei 2 parcelas dele para comprar a primeira merenda relativa ao mês de março. Uhum. E o nosso gestor assumiu, através da fonte zero, ele teve um apoio do Poder Legislativo, e aqui eu faço, né, os meus agradecimentos e parabenizo ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, que vem somando esforços nesse processo. E Cassinho disse, não, deixa que eu assumo. Deixa que dessa parte do dinheiro que é custeada com fonte do governo federal e que é custeada com fonte zero,
deixa que eu pego só de cá, já tive esses apoios, e a gente faz esse aporte alimentar. Porque eu acredito que esse direcionamento que o governo federal deu, de nos permitir utilizar este recurso para passar para os nossos meninos, dentro dessa situação de isolamento, é pensando no bem-estar, é pensando na carência destas famílias, para que ela não passasse por privações, além de outras situações que a pandemia nos tem causado nesse momento. Aí a gente precisa compreender um outro dado. Eu tenho 4.772 alunos. Destes, quantos são beneficiários do Bolsa Família? E aí, Silvio, nós temos cerca de 90 e poucos % desses meninos que são beneficiários do Bolsa, como eu citei anteriormente. Então, a gente filtrou essas informações e você sabe que já existe uma política do governo federal que tem o auxílio emergencial e nós temos famílias que recebeu 1.800, família que recebeu 1.200 reais e família que recebeu 600 reais por um período de 3 meses consecutivos. Já existe uma discussão de se prolongar, né? Isso vai ser prolongado, ele anunciou ontem que vai ser prolongado. Exatamente. E aí a gente tem essa estratégia, essa diretriz. Nós estamos monitorando as nossas famílias e aquelas famílias que, ainda recebendo esse auxílio, estão passando por alguma privação, estão tendo necessidades que de fato precisem de um aporte nosso, elas estão sendo garantidas. Cassinho fez a licitação, fez o processo, nós estamos, foi 1.000 cestas básicas, e quem está coordenando esse processo? O órgão que tem competência, o órgão que acompanha, o órgão que tem um cadastro das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que é um centro de referência de assistência social. Então, a gente tem essa diretriz de trabalho dentro desse processo da concessão de utilização do recurso federal. Então, nós estamos fazendo, sim, a concessão, nós estamos monitorando essas famílias, nós temos a relação desses valores que já foram, e a gente monitora que, para além desses recebidos, existe a necessidade, o governo está aportando para essas famílias que precisam. Porque a gente precisa dar a cobertura necessária. E não dá demais no momento em que elas possam precisar lá na frente, a gente precisa estar pronto para agir até pior em que elas necessitem. Pode ter certeza que a gente está, assim, com um monitoramento efetivo, através das nossas diretoras, através da nossa equipe multidisciplinar que nós temos dentro do governo, que é composta por uma psicopedagoga, por um assistente social e por uma psicóloga, que já fazia esse mapeamento dentro da nossa rede dessas famílias que passam, né, que estão em situação de vulnerabilidade e que, pela ausência de um equipamento, pela concessão de um óculos ou qualquer outra coisa que seja um empecilho para o seu processo de formação, e ela não tenha recursos financeiros ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade que desfavoreça o processo educacional, ela acompanha ela efetiva até que ela chegue num ponto onde ela tenha a situação que a beneficie nesse processo. Claro, sem dúvida. No momento que eu recebo informação aqui no meu ponto, nós passamos o Jornal Nacional na audiência aqui. Mole, pessoal, já convido vocês para ouvir a minha entrevista, assistir a entrevista amanhã com Cris Linares. Ela vai falar das mulheres direto dos Estados Unidos, uma psicóloga que mora nos Estados Unidos, vai bater um papo aqui com a gente. Depois de amanhã, a gente vai falar também sobre educação com o deputado federal Bacelar. Depois vai ser o líder da banda Trio de Já, o Fauzi Beidon. E depois o Bobô, ex-jogador do Bahia e hoje deputado estadual. Cassinho, prefeito, está por aqui. Ítalo Góes, Everto Gama, Ernesto Esquerda. Cassinho diz assim, isso, não podemos fazer politicagem com educação e sim aplicar os recursos com responsabilidade, buscando melhores resultados sempre. Quem diz aqui também, Manuela Reis, olha, agora que eu lembrei, Manuela, filha de Nilcinho Manuela, do Pai Ayá. Orgulho demais da nossa secretária de Educação. Parabéns, Paulo, pelo trabalho. Paula Brito diz aqui que orgulho de ter um profissional tão competente à frente de uma pasta tão importante. Quem mais está aqui? Elma Santos. Isso, Poli. A educação que contribua para a transformação social e assim podemos ter um país melhor. Ítalo Góes diz, presidente, vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, sabemos das responsabilidades dessa pasta, não só para Nova Açores, como para uma geração, como para todos nós. Tinha uma pergunta de alguém aqui que me sumiu. Quem está aqui? Sema Cruz. Conhecendo a realidade do nosso município, não podemos pactuar com uma pseudo-educação. Por isso que a Poliana está falando dos dados positivos.
Michele diz, isso, excelente colocação, parabéns, Poliana, pela sensibilidade. Quem está aqui? Nanda, parabéns, Poliana, pela responsabilidade e compromisso com a educação. Quem mais? Tinha uma pergunta de alguém aqui. Doralice, verdade, Poliana, você fala com propriedade, porque vem da mesma realidade dos nossos alunos e conhece as dificuldades, tanto rural como urbana, mas ela não vem da área rural, não, porque ela é do Paiaiá. O Paiaiá é uma das maiores metrópoles do mundo, é o melhor lugar do mundo, então não é verdade que ela vem do rural, entendeu? Deixa eu ver quem mais está aqui, Tinha uma pergunta de alguém aqui, vamos lá. Edivan, inclusive nossos professores há pouco tempo foi muito desrespeitados. Agora com a pandemia, como eles estão sendo tratados? Fale disso, Poliana. Como é o nome do rapaz que colocou... Edivan Edson da Silva. Edson da Silva, deve ser aqui. Quero agradecer, né, todas as colocações aí que o pessoal fez, de positivo, como você fala, e agradecer também a você, Edivan, pela colocação que você tem coragem de colocar e perguntar de fato no momento oportuno onde você pode ter os esclarecimentos devidos. Porque o que é desrespeitar um profissional? O que é desrespeitar um professor? É chamar para discussão? É chamar para um diálogo? É mostrar o que a gente tem? É ser transparente? É trabalhar com a verdade? E juntos a gente entender e dizer quais são as diretrizes, gestor Cassinho, nós, comissão, diante da situação que a gente vive, nós escolhemos 3 diretrizes de resolução do problema. Primeiro foi a efetivação de um reordenamento, onde a gente enxugou a rede, onde a gente tinha uma capacidade instalada, física, de se trabalhar com quase 8.000 meninos, e eu tenho menos de 5.000. Isso é desrespeito? Onde a gente tinha um recurso financeiro que não equaliza com a receita e ainda assim o gestor aporta essa diferença para que nenhum valor seja não pago. Quando a gente estabelece como diretriz que após o reordenamento a gente tem uma discussão de estatuto pautado artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, consensuado entre conselhos, fóruns, gestores, diretores, e a gente fecha um processo e a gente está na última diretriz, que é o início de uma discussão de um plano. É um plano que está sendo elaborado pela gestão? Não. É um plano que está sendo elaborado pela categoria, como o estatuto foi, e vem para a discussão, consensua-se as decisões e fecha-se um processo. Isso é desrespeito? Acredito que não. Porque a situação está posta, a situação é uma realidade, e não adianta a gente trabalhar com fatos improcedentes, fatos que não condizem com a verdade, se a gente de fato não entender e não compreender o momento que a gente vive e estabelecer quais são os caminhos possíveis de se resolver. Não unilateralmente, mas com todos os envolvidos no processo. Então, Edivan, eu acho que isso é respeito. É respeito pela classe, é respeito pela categoria. A eles nós devemos muito, porque por mais que a gente sente, que a gente faça uma avaliação diagnóstica, que a gente compreenda a nossa rede, quantos alunos a gente tem, quantos na sede, quantos na zona rural, quantos de distorção em idade série. Nós temos cerca de 600 meninos com distorção em idade série. Quantos meninos estão em segmentos avançados de ensino que não sabem ler ao certo? Então, é todo um processo que a gente tem. A gente faz uma avaliação diagnóstica, a gente compreende onde é que estão os nossos gargalos, a gente traça um planejamento e a gente vai trabalhando em unidade a unidade, a gente vai mensurando os resultados e pautando as dificuldades e redirecionando algumas diretrizes de trabalho. Então, eu acredito, Edivan, que isso é respeito. E a gente respeita, sim, todos os nossos colaboradores. E a gente respeita, sim, os nossos professores. E a gente acredita, sim, no papel decisivo, no papel imprescindível, no papel indiscutível que o nosso professor tem dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. Eu jamais falarei mal de nenhum dos nossos professores. Eles são os nossos colaboradores e eles efetivam as nossas diretrizes na ponta. A gente vai ter agora, Silvio, 31 de maio,
os primeiros resultados, né, do SAEB, que vai dizer o nosso IDEB. Este resultado demonstra, de fato, o resultado do trabalho da gestão do prefeito Cassinho. E como todo o processo, você vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E a gente precisa ter maturação emocional para trabalhar com os colaboradores, sim, compreender esses processos de relação, né? E não criar uma barreira com isso. E eu acredito que mesmo diante da situação em que nós iniciamos a nossa gestão e que ainda vivemos, nós soubemos e estamos sabendo lidar com isso, porque nós fizemos um processo democrático, um processo participativo, um processo de oitiva. Nós sentamos com todos os professores representantes de cada unidade de ensino. Eles vieram para as reuniões, eles sugeriram. Então, isso é rico, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, né? Que a gente Exatamente. Tem a fórmula, ou que sabe como é que... Acho que a pessoa vem em branco. E quando você para e você ouve as pessoas, você vê o quanto rico o processo se torna. O quanto pode se agregar dentro desse processo, quando ele é democrático, quando ele é participativo e, sobretudo, quando ele tem respeito. Então, eu digo, eu respeito a sua colocação, mas eu acredito que todo o processo que a gente trilhou e até agora nós estamos, ele foi pautado, sobretudo, no respeito. Ô, Paulinha, até porque é o seguinte, ó, se você for falar mal de algum professor, primeiro você vai estar falando do teu chefe, que o Cassinho também é professor, né? Então você não for... Não, e uma coisa que há de se ressalvar, como você acabou de falar, Cassinho, ele não interviu em nenhum momento nessas decisões. O Ministério, que hoje está com uma outra gestão, frente ao governo, né, que é o governo de Bolsonaro, mas nós tínhamos antes, diante da conjuntura nacional, que era esse desequilíbrio da receita do Fundeb entre as despesas e a receita, nós tínhamos um órgão específico dentro do Ministério, que foi chamado a Rede PCR, onde dava esse aporte técnico para os municípios, como nós iríamos fazer este processo, para que a gente pudesse sair dessa situação e desse desequilíbrio em que os municípios se encontram. Então, constituindo esta comissão, que já foi direcionada pelo próprio governo federal, em nenhum momento Cassinho participou de reunião, deu diretrizes ou disse vá por aqui ou vá por ali. A gente recebeu um documento pronto, elaborado pela classe, e este documento foi para discussão com estas representações de gestão, de APLP, de fórum, de conselho, de CACS-Fundeb, todas as representações nessa comissão. E foi se discutindo ponto a ponto daquilo, consensuando, porque você precisa envolver as partes. Você precisa envolver quem de fato vive a política no chão e compreender se aquilo que estava sendo proposto condiz de fato com a realidade. Sim, então, este foi o processo. Então, assim, a intervenção direta. E até porque também, se houvesse, nós não utilizaríamos o tempo necessário que um processo democrático requer. Ouvir a opinião, consensuar as partes, ver os interesses e fechar com um objetivo, fechar com um resultado. Tá aqui Ramon Ramos, o cara que é feliz porque tem o meu sobrenome. Ele diz aqui, dois conterrâneos juntos. Pois é, Ramon, uma dupla de dois aqui presente. Tá aqui também na live uma das pessoas que eu mais admiro, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, Neilton Almeida. Ele diz o seguinte, um abraço, Neilton, para você. Ele diz aqui, não é fácil administrar com recursos, com poucos recursos, aquilo que ele quis dizer, e quando falta o recurso, é impossível. Um gestor de um município pequeno é muito complicado. Neilton Almeida. Rodrigo, está em Alagoinhas. O bom de ser apartidário é poder parabenizar um bom trabalho. Sem as vendas da ignorância, do fanatismo político. Parabéns, Poliana. Muito Obrigada. Bom, Rodrigo. Cassinho disse aqui, como fazer para que todos os envolvidos na educação possam se unir mais e mais em prol de todos, Poliana? Desculpa. Cassinho perguntou como a gente deve... O professor Cassinho, vou tratá-lo aqui Cassinho,
Cassinho só tem um defeito, que é flamenguista, mas o importante é ter saúde. Ele diz o seguinte, como fazer para que... cadê a pergunta dele, que passou aqui, passou, a gente vai ficando velho, a gente esquece. Como fazer para que todos os envolvidos na educação possam se unir mais e mais em prol de todos? Eu acho, Silvio, que um processo de formação de vínculo, ele é uma via de mão dupla, né? Não dá para eu fazer sozinha um processo, não dá para o outro fazer sozinho. Existem algumas barreiras nesse processo, mas eu acredito que quando você trabalha com a verdade, que quando você mostra de fato como o trabalho tem sido feito, quando você é transparente nas ações, quando você está aberta para o diálogo, quando você de fato mostra e esclarece quais são os seus objetivos, pouco a pouco você vai sensibilizando, pouco a pouco você vai conscientizando, pouco a pouco você vai tocando o coração das pessoas. Então, eu acredito sim que a gente pode, aos poucos, né, ir tocando o coração de cada um. Até se a gente pensar num objetivo único. A educação, ela é um fator primordial, ela é um pilar para a formação de uma sociedade. Claro. E se cada um compreender o seu papel dentro deste processo, é só a gente se fazer a pergunta: que sociedade eu quero para mim? Que sociedade eu quero para Nova Açores? Quem faz são as pessoas. Então, quanto mais pessoas você tiverem com boa formação, com bom conhecimento, com um bom nível cultural, né, mais transformada vai ser essa sociedade. Menos criminalidade, menos droga, menos tráfico, uma série de outras motivações que, por vezes, os nossos jovens e algumas pessoas não têm a oportunidade de vida dentro do seu processo de vida. E eu não sei se, às vezes, a única opção que te resta é essa. A gente vive num sistema capitalista, Silvio, onde ter é determinante para o ser. A gente tem convívios sociais que o ter te inclui ou não dentro de um grupo social. E aí vai te classificando por um celular, por uma roupa, por um carro, por uma casa. E os grupos vão se formando dessa maneira. Então, à medida que você não tem dinheiro para ter um celular, que você não tem dinheiro para ter uma roupa legal, falando de um adolescente, que você não tem dinheiro para ir numa festa, que você não consegue se inserir socialmente, que você não consegue ganhar aquela mina que você está afim, você começa a buscar outros recursos que lhe permitam isso. E às vezes ele bate na porta para que ele tenha uma oportunidade digna de vida ou de desenvolvimento de suas habilidades, e ele bate em várias portas e essas portas não se abrem. E às vezes quem não olha, ou dentro do seu meio social que ele vive, que ele olha ao seu redor e que ele observa a percepção que ele tem dentro daquela periferia, ou dentro daquela zona menos favorável que ele mora, quem se sobressaiu? Quem conseguiu comprar um carro? Quem conseguiu ter uma casa? Fui, às vezes, algumas pessoas que tomaram diretrizes de vida que não são politicamente corretas, socialmente corretas. Mas, às vezes, a gente esquece de pensar que, por vezes, pode ser a única opção dada àquela pessoa. Claro, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te passar uma pergunta rapidinho aqui. A Posse Bibi. E sobre os kits que os outros municípios estão distribuindo com a merenda, o senhor não fará essa ação, Poliana? Vamos lá. Então, eu vou voltar para aquelas que não ficou muito claro quando eu fiz a explicação em relação Você tem 2 minutos. Você tem 2 minutos para responder. Deixa eu resumir rapidinho. Pronto. PENAE, kit escolar do dinheiro que a gente recebe do FNDE. Se eu recebo por menino, 37 centavos. 37, Poliana, 36 centavos por mês. Desculpa, por dia. O que significa que no mês eu tenho por menino 7,20. E o que eu falei anteriormente é que o prefeito entendeu que este valor de 7,20 por menino do fundamental não agrega e não faz, não kit. Ele fez um processo licitatório de uma cesta básica digna.
Não é um kit com 3, 4 itens. Nós temos uma cesta básica que tem um volume de alimentos considerável para um número de famílias e de pessoas vulneráveis que conseguem, de fato, viver com X dias e não um kit. Então, nós optamos por não dar um kit de 7,20 mês, que é o valor que eu recebo por menino. Mas 7,20 compra o quê? 7,20 compra o quê? O prefeito disse, deixa esse recurso federal aí e eu vou assumir aqui. Eu vou assumir uma cesta básica com valor de cerca de mais de R$100. Não é o valor necessário que a pessoa consegue, de fato, né, suprir todo o valor de um alimento mês, mas é bem. Quantos 7,20 dá para você ter uma cesta básica que hoje foi licitado no valor de R$86 mês? Então, a gente só optou por não dar um kit. Nós optamos por dar uma cesta básica. E ele optou por não usar o recurso federal, mas não deixar de fazer ação. Ele optou por usar recursos próprios, porque entendeu que a nossa população, que os nossos meninos, merecem mais do que um kit. Merecem uma cesta básica. E você merece o meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigada a você pela oportunidade. Você tem... igual debate político, você tem 1 minuto para sua saudação final. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, eu quero agradecer a todos os participantes, eu quero agradecer não só os comentários positivos em relação a mim, mas também os outros que tiveram a coragem de sentar, de colocar, de dar o nome, de perguntar e de questionar. Porque eu acho que isso faz parte do processo. Que a gente continue assim, com um diálogo, com um debate respeitoso, buscando sempre situações onde a gente possa esclarecer, né, os pontos e, sobretudo, fazer uma política que a gente leve o nosso povo a se emancipar, a se empoderar, a andar com as suas próprias pernas. Então, desde já, eu quero agradecer e dizer que cada vez mais a gente olhe gente como gente, feito nós. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem com Deus e, mais uma vez, me disponibilizo não só no seu canal, mas qualquer outra oportunidade que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um abraço grande, Silvio. Muito obrigado, Poliana. Obrigado, Cassinho, que mandou a mensagem final aí. Obrigado a todos que participaram dessa live. Batemos o Jornal Nacional. Perdeu na audiência, hein, cabra velho? Aqui é assim, entendeu? Pessoal, eu volto amanhã. Grande abraço. Aqui tá 11 graus agora. Tá gostoso demais. Um abraço. Nossa, aqui tá calor. Valeu. Um abraço, Silvio. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço.